Olá, irmãos, que a paz e a graça do Senhor estejam com vocês. Eu estou aqui para essa conferência online, Perguntar Não Ofende, e o tema da minha mensagem é masculinidade bíblica. E para isso eu quero usar o texto de Juízes, capítulo 17, verso 6. Vou fazer a leitura do verso 6. Juízes 17, 6 diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Vocês estão assistindo um ataque deliberado contra essa instituição sagrada, a família. Os canais de comunicação, a indústria cinematográfica, a teledramaturgia, artes cênicas, a literatura, todas unidas com o objetivo de desacreditar, desestruturar, diluir, destruir essa instituição sagrada chamada família, porque ela é uma representação de Deus aqui na Terra. E nós sabemos que o inimigo, ele se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus e tudo que é de Deus. E nesse sentido, quem é o principal componente da família? O principal componente é a figura masculina, repousa na figura do pai e na figura do marido. Para isso nós temos que então redescobrir qual é o papel do homem na família, na sociedade, ou qual é a verdadeira masculinidade, a masculinidade bíblica. O texto que eu usei fala de um dos principais períodos da nação de Israel, a época dos juízes, onde houve idolatria, apostasia, rebelião contra Deus. Um período que marcou aproximadamente 3 séculos. Agora, qual foi a razão disso? Qual a razão de ter sido um dos piores momentos da nação de Israel? É o texto que eu li, Juízes 17, 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos olhos. Uma anarquia se instalou, uma baderna se instalou em toda a nação, levando ela quase ao caos total. E o motivo era o quê? Quando o texto fala que não havia rei em Israel, fala de não haver uma figura de liderança, não haver uma autoridade estabelecida, não haver uma liderança estabelecida. Em razão disso, o caos se instalou. Outro texto também diz que naquele tempo não havia sacerdote que ensinasse a lei. Então, a falta da liderança, a falta da figura de autoridade, sobretudo masculina, trouxe também o caos. Semelhantemente, em nossos dias, nós estamos vendo uma crise na liderança masculina. Falta homens e homens de verdade. Nós temos 2 extremos. Aqueles que, por um lado, são demais efeminados, covardes, sensíveis, frágeis, indefesos, irresponsáveis, incompetentes. E temos o outro extremo, que é aqueles que pensam que ser homem é ser agressivo, é ser mal educado, grosso, estúpido, machista. A masculinidade verdadeira não está em nenhum desses 2 extremos. De fato, o homem não deve ser frágil, deve ser destemido, ousado, deve ter bravura, mas também não pode ser estúpido, mal educado, agressivo, dominador. Essas 2 coisas não refletem a verdadeira masculinidade bíblica. O que é então ser líder? O que é ser chefe de uma família? O que é liderar seus filhos? O que é ser homem de verdade à luz da Bíblia? Bom, eu vou mostrar aqui 4 características do homem bíblico. 4 características da verdadeira masculinidade. Primeira delas, o homem deve ser o protetor. O protetor. Ser homem significa proteger a sua família, proteger seus filhos, proteger sua mulher, proteger seu semelhante. O homem bíblico é aquele que se coloca entre a sua família e o mal que a ameaça, seja físico ou espiritual. Ele deve ter bravura, ele deve ser um homem destemido e pronto para defender a sua família. Fisicamente, é o retrato de Moisés, em Êxodo 2, 16 e 17, eu vou ler para você. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros, para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores
e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e deu de beber ao rebanho. Então vejam só, as filhas de Jetro estavam sendo ameaçadas por alguns pastores. E Moisés, percebendo, foi defendê-las e expulsou, e as defendeu fisicamente. Esse é um dos papéis dos homens. Os homens hoje são por demais frágeis, fracos, covardes, medrosos. O homem bíblico é aquele que sofre primeiro antes da sua família, é aquele que dá a cara a tapa, é aquele que bota o peito primeiro, que bota o peito na frente da sua família, e se alguém for lesado, se alguém for ferido, se alguém for agredido, ele é o primeiro a ser agredido. Ele não pode permitir que a sua família seja ameaçada fisicamente nem espiritualmente. Você vê isso também na história de um daqueles valentes de Davi, em 2 Samuel 23, 11 e 12, Samá. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Esse campo de lentilha é como a família. Quando todos correram, Samá permaneceu e defendeu sua propriedade. O homem deve fazer isso. Em uma situação de ameaça, uma situação que a sua família corre risco físico, ele deve se posicionar à frente da sua família e a defender fisicamente. Ele não deve ser um covarde. Ele não deve permitir que os filhos e a mulher estejam em situação de risco sem que ele faça alguma coisa. Para isso, meu irmão, você precisa talvez, quem sabe, crescer em qualidades físicas. Talvez, se você tem uma deficiência física que não te permite cumprir esse papel, supra essa deficiência fazendo aí uma academia, ou quem sabe um curso de defesa pessoal, mas você deve ser o responsável por guardar e proteger fisicamente a sua família. Tanto de pessoas, você as protege de pessoas que podem agredi-las, de amizades ímpias ou amizades nocivas para os seus filhos, ou de pessoas que têm sondado a sua família, que pode estar na iminência de causar mal. Você também as protege do perigo eletrônico, né? O inimigo não se apresenta só em forma de pessoas, mas também de mídias sociais, salas de bate-papo, chat, contatos virtuais. Você deve estar então monitorando, pesquisando, sondando aquilo que tem se aproximado dos seus filhos ou da sua mulher, da sua família, que pode causar perigo. E também você é responsável por proteger do perigo espiritual. Você que se coloca entre a ameaça espiritual e a sua família e os defende com unhas e dentes, quer fisicamente, quer com os joelhos no chão. Esse é o verdadeiro homem, esse é o verdadeiro macho, aquele que protege física e espiritualmente a sua família. Vamos agora para a segunda característica do homem bíblico, da verdadeira masculinidade. Ele não é só o protetor, ele é também o provedor. Ser homem significa trabalhar. Ser homem significa prover sustento para mulher e filhos. Ser homem significa ser competente profissionalmente. Se você lembrar, quando o homem cai no Éden, Adão e Eva pecam, Deus traz as maldições que são consequências do pecado, e a que vai se referir ao homem diz do trabalho, e o texto diz, Gênesis 3, 17, 19, do suor do teu rosto comerás. Ele não diz do suor da mulher comerás. Não é obrigação da mulher, nem o dever da mulher prover o sustento para o lar, para os filhos, para casa. Essa é uma obrigação, essa é uma prerrogativa exclusiva do homem. Com isso, eu não estou dizendo que a mulher não pode trabalhar, nem ajudar nas despesas, mas esse peso, essa responsabilidade não recai sobre os ombros dela, recai sobre os ombros do homem. Hoje você encontra homens que não trabalham,
que são preguiçosos, que não se definiram no mercado de trabalho, que não conseguem nem sequer se sustentarem, que são muito tímidos e muito limitados quanto à sua situação profissional. Então é dever do homem se preparar, se formar, se especializar e garantir o sustento de mulher e filhos. É dever dele ralar de fato, ou até como diz o texto literalmente, suar a sua camisa, o seu rosto, para trazer o necessário para a sua família. Mas hoje nós vemos jovens que não são preparados para isso. Eles têm 18, 19, 20 anos, ficam na frente da televisão, envolvidos com jogos online ou videogames, que não têm a menor qualificação profissional e não conseguem exercer nenhuma função civil para trazer sustento às suas futuras esposas. E isso deveria ser algo ensinado desde cedo. Veja, por exemplo, o texto de Salmo 104, 21, 23. Os leõezinhos bramam pela presa, e de Deus buscam seu sustento. Nasce o sol e logo se acolhem, e se deitam nos seus covis. Então sai o homem à sua obra e ao seu trabalho até a tarde. O texto não diz que sai a mulher de manhã ao seu trabalho. Sai o homem ao seu trabalho. É dever dele, através do trabalho, trazer a provisão para os seus filhos. Salmo 128, 1, 2 também diz isso. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. Veja só, o homem comerá do trabalho das suas próprias mãos. A família depende do trabalho das mãos do homem para comer, para se sustentar. Então é dever do homem trazer a provisão no sentido alimentício, no vestuário, no tratamento médico, na educação, na moradia. É dever do homem prover tais coisas para o benefício da sua própria família. Você vê isso em Gênesis 4, 2, desde cedo, Abel e Caim sendo criados nesse ofício. E deu à luz mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Vejam só, 2 filhos homens. Em Gênesis 4, 2 é mencionado que os dois, desde cedo, já tiveram atividades profissionais. Um foi pastor de ovelhas e outro lavrador. Então, os ofícios profissionais estão aqui repousados sobre os lombos, sobre as costas de 2 homens. Por quê? Porque eles seriam os futuros provedores dos seus lares. Então, o homem bíblico tem que estar apto para prover tudo que for necessário àqueles a quem ele é responsável. Ok? E para isso, ele, às vezes, tem que trabalhar em mais de um trabalho, 2 trabalhos. Para isso, às vezes, ele tem que se graduar ou aperfeiçoar o seu dom, o seu talento. Mas o fato é que ele tem que ser capaz de trabalhar e ganhar o suficiente para prover o necessário para a sua família. Então essa é a segunda característica do homem bíblico, da masculinidade bíblica. Primeiro, o protetor. Segundo, o provedor. Vamos ver a terceira característica do homem bíblico. Ele também deve ser o profeta. O que é isso? Ele deve ser responsável pelo ensino bíblico, teológico da sua família. Ele deve ser responsável pela evangelização de mulher e filhos. Ele deve ser responsável pela instrução bíblica, doutrinária do seu lar, de mulher e filhos. Repousa sobre ele a obrigação da educação da sua família. Está sobre eles. E por que eu usei a figura do profeta? O profeta, no Antigo Testamento, é aquele que ia diante de Deus, recebia a sua palavra e depois ia até o povo, diante do povo, e comunicava a palavra. Da mesma forma, essa é a figura do homem bíblico.
ele vai diante de Deus em oração, ele vai diante da Bíblia e se debruça horas e horas a fio, estudando, decorando textos, harmonizando as escrituras na sua mente. E depois de aprender, depois de harmonizar, depois de horas estudando, depois de horas aos pés do Senhor, ele então vai até a sua família e comunica aquilo que ele aprendeu. Ou seja, ele é responsável pelo discipulado da sua família. Ele é responsável, ele é aquele quem vai ensinar os primeiros passos da fé aos seus filhos. É aquele que vai ensinar a sua esposa, como está em Efésios capítulo 5, que diz que o homem, assim como Cristo lava a igreja pela palavra, ele também a santifica pela instrução bíblica, pelo ensino da palavra de Deus. Para isso, ele tem que ser um homem que estuda sistematicamente as Escrituras. É um homem que compõe uma biblioteca pessoal e se debruça em cada livro para que tenha como ou que tenha conteúdo para transmitir à sua família. É um homem que instrui a sua esposa, conforme Efésios 5, e instrui seus filhos, conforme Efésios 6. Porque Efésios 5 diz: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Então fala da obrigação do homem quanto ao discipulado da mulher. E depois, a obrigação do homem quanto ao discipulado dos filhos. Ele disciplina, ele exorta e ele ensina, segundo a palavra de Deus. Efésios 6,4: e vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Veja, Efésios 5 diz para que ele instrua, discipule a mulher com as Escrituras. E Efésios 6 diz que ele faça o mesmo, só que com os filhos, também com a Escritura. Para isso, ele deve conhecer profundamente a Escritura. Talvez você diz: meus filhos conhecem mais a Bíblia que eu, ou minha mulher estuda mais que eu. Pastor, não tenho estudo, não tenho letras. Não tem problema, você pode começar a partir de agora se preparar. Você pode entrar em um curso online, um curso básico de teologia, ou num seminário, e há muitos institutos teológicos oferecendo cursos muito fáceis e muito simples. Você pode começar a montar uma biblioteca na sua casa e estudar sistematicamente a Bíblia com ferramentas, comentário bíblico ou dicionário, e ler bons livros. Como Esdras fez quando voltaram do cativeiro babilônico. A Bíblia diz que Esdras colocou no seu coração buscar o Senhor, pôs no coração observar os mandamentos e ensinar. Então, primeiro Esdras aprendeu, depois aplicou na vida e terceiro ensinou. Você pode fazer a mesma coisa. Primeiro aprenda, depois aplique na sua vida e com o seu exemplo demonstrado para os filhos, ensine eles logo após isso. Veja só exemplos disso na Bíblia. Abraão, como Abraão instruía a sua família. Gênesis 18, 19 diz: porque eu o tenho conhecido. Eu tenho conhecido Abraão, e sei que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele. Ou seja, Deus conhecia Abraão e sabia que ele ia dirigir, conduzir a sua família. Mas conduzir no quê? Para que guarde o caminho do Senhor, para agir com justiça e com juízo. Abraão era o guia espiritual da sua família, era o responsável por doutrinar biblicamente a sua família. Moisés, a mesma coisa, Êxodo 32, 15, a figura de Moisés como pai, como líder, e Israel como a sua família. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. O que Moisés fez? O povo estava todo ali, aos pés do monte, precisando ser orientado, precisando ser guiado. Moisés não tem essa palavra ainda. Vai até o Monte Sinai e fica ali por um longo período de tempo. Então ele recebe das mãos do Senhor as tábuas da lei, a instrução de Deus. Então ele desce e ele as apresenta a Israel. Você deve fazer a mesma coisa. Então,
terceira característica do homem bíblico. Ele é o profeta. O ensino é responsabilidade dele. A educação, a formação e a instrução bíblica, doutrinária e teológica é prerrogativa do homem. E para isso ele tem que se preparar para instruir a sua família. Vamos agora para a quarta e última característica do homem bíblico. Ele é o sacerdote. Então vejamos: protetor, provedor, profeta e agora o sacerdote. Quem era o sacerdote no Antigo Testamento? O profeta ia diante de Deus, recebia a palavra e depois ia diante dos homens e a comunicava. O sacerdote faz o contrário, ele vai diante dos homens, ele ia diante do povo, recebia as reivindicações, a palavra do povo e depois ia diante de Deus e apresentava essas palavras, apresentava essas necessidades. Então é o que fazia a intermediação entre o povo e Deus, é o que apresentava os pecados do povo a Deus, era o intercessor do povo de Israel, é aquele que ia diante de Deus apresentar as necessidades e os pecados de Israel. Essa é a quarta característica do homem bíblico. Ele é aquele que vai diante de Deus e apresenta as necessidades da sua família. Ele é aquele que vai diante de Deus e apresenta o pecado dos seus filhos. É aquele que vai diante de Deus e se debruça diante do seu trono e ali passa horas intercedendo. É o intercessor da sua família. O sacerdote, ou seja, desculpe, o homem bíblico, ele deve ser um homem de oração, um homem que observa a prática mais elevada, um homem que observa o exercício espiritual mais elevado, a oração. Nós temos muita falta de homens de oração nos dias de hoje, pais, maridos, que não são intercessores dos seus filhos, que não são intercessores das suas esposas, que não guardam a sua família em oração, que não velam orando de dia e de noite pela proteção, pelo suprimento, pela provisão dos seus lares, das suas famílias. Ele deve também ser um homem espiritual, que conduz espiritualmente a sua família. Um homem que nutre uma comunhão com Deus perceptível. Ele deve ser um líder espiritual, um homem capacitado e preparado para liderar espiritualmente mulher e filhos. Você pode ver isso, por exemplo, na figura de Jó, em Jó capítulo 1, verso 5, a Bíblia diz: sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos os seus filhos. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó fazia aqui o papel de sacerdote pelos seus filhos. Jó ia de madrugada, acordava de madrugada e oferecia sacrifício pelos filhos, fazia mediação entre Deus e os filhos, ou entre os filhos e Deus. Era o intercessor da família, um homem que apresentava as necessidades, os pecados dos filhos, da família diante de Deus. Paulo aos Filipenses, a mesma coisa, em capítulo 1, 3, 4, ele diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Você vê aqui Paulo na figura de um pai, de um intercessor, tinha os filipenses como seus filhos amados e fazia esse papel do intercessor, daquele que apresentava as necessidades dos filipenses diante de Deus. 1 Samuel 12, 23 fala disso: e quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Samuel considerava um pecado deixar de orar por aquele povo. Pais, é um pecado deixar de orar pelos seus filhos. Você tem que ser o homem que apresenta
de dia e de noite, as necessidades dos seus filhos. O nosso cotidiano é repleto de desafios, repleto de dificuldades, repleto de oposições. Nossos filhos são assediados o tempo todo pelas mídias sociais, pelos amigos, pelas trevas. Nossa mulher muitas das vezes passa o maior tempo do dia com eles, carregando fardos muito pesados e muitas vezes conta com as nossas ausências. Nós precisamos nos colocar na brecha por eles. Precisamos guarnecê-los, protegê-los através da oração, da intercessão. Precisamos diante de Deus com lágrimas e apresentar as necessidades deles, os pecados, as falhas no caráter, os alvos, os objetivos de vida, as dificuldades que eles estão enfrentando. É o nosso dever, é prerrogativa nossa. O sacerdote também não diz respeito só à oração, à intercessão, mas ele também oferecia sacrifícios diante de Deus pelo povo. Ser homem, masculinidade bíblica, significa sacrifício. Viver uma vida de sacrifício, se sacrificar pela mulher, se sacrificar pelos filhos, se sacrificar pelo lar, se sacrificar pelo próximo. Masculinidade não significa um homem tirano, ditador, fazendo que tudo conspire para o seu benefício. Muito pelo contrário, ser líder, ser homem, é doação, é sacrifício. Se faltar comida, ele deve ser o último a comer. Se tiver uma necessidade, ele deve ser o primeiro a sofrer. Se tiver uma contenda, um problema acontecendo, ele é o que vai resolver, ele é o que dá a vida. Efésios 5 diz que os homens tem que se entregar pelas mulheres como Cristo se entregou, como Cristo se sacrificou pela igreja. Então ser homem, ser macho, é ceder a sua vez pela sua mulher, é sofrer para que eles tenham alívio, é deixar de comer para que eles comam, é deixar de ter o seu lazer ou de investir o seu dinheiro com entretenimento para que eles tenham condições, para que eles tenham uma vida melhor. É sacrificar seus direitos, seu sono, às vezes, é sacrificar seu físico para beneficiar eles. Essa é a verdadeira masculinidade bíblica, uma vida de sacrifício e, se necessário, até dar a vida por eles. Precisamos de homens assim, resgatar a verdadeira masculinidade. Por um lado, nós temos os covardes, frágeis, efeminados, delicados, irresponsáveis, omissos, que não têm bravura, covardes, homens que não representam suas famílias, que não resolvem problemas, que não proveem, que não conseguem ensinar seus filhos, que não conseguem proteger sua família, que não se sacrificam, são bonachões, são fanfarrões. Nós temos desse lado essa espécie de homens, e do outro, aqueles que são estúpidos, que acha que ser homem é ser agressivo, violento, quer fazer uma arte marcial, quer fazer musculação e dominar a força a mulher e filhos. Não estou com nenhum desses pontos. O homem verdadeiro é primeiro o provedor, é o que rala, é o que traz o sustento para casa, é o que usa de todos os recursos e unhas e dentes para dar o melhor para sua família. Ele, segundo, é o protetor, é aquele que se coloca entre a família e o perigo que ameaça, seja ele qual for. Ele vai defender essa família com tudo que ele puder e não vai permitir que eles sejam ameaçados ou que a integridade física ou espiritual deles seja ameaçada. Terceiro, ele é o profeta, o responsável pela educação e a doutrinação bíblica, teológica, doutrinária da sua família. Para isso, ele se debruça horas nas Escrituras para levar o conhecimento ao seu filho e à sua mulher. E quarto, ele é o sacerdote, é o intercessor do lar, é o que apresenta de dia e de noite as necessidades da sua família em oração, e é aquele que oferece sacrifícios pelos seus filhos, pela sua mulher, ou seja, vive uma vida sacrificial de renúncia, abre mão da sua liberdade, dos seus direitos para trazer o melhor a eles. Nós precisamos resgatar esses valores. Nós estamos com uma aguda crise na masculinidade. Falta homens na nossa sociedade, falta homens nas empresas, falta homens nas universidades, falta homens até nas igrejas.
e nós precisamos. Você, homem que está me ouvindo, resgate esses valores que a Bíblia propôs para você. Você que tem filhos homens, ensine-os nesses caminhos e nesses princípios. Assim teremos uma sociedade mais sólida, um Estado mais sólido e uma igreja mais sólida. E poderemos assim refletir melhor a glória de Deus para essa sociedade. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.